Inteligência, evidências da essência do cosmos. Lancei meu livro em abril desse ano. A obra apresenta informações que irão mudar a forma como você vê o mundo e o seu entorno. Este é o meu vídeo número 5. Em meus vídeos números 3 e 4, principalmente no 4, eu apresento a realidade do nosso entorno que escapa dos nossos sentidos, das observações de nossos sentidos. O objetivo do vídeo hoje é chamar a atenção sobre a seriedade da forma como nós vivemos. Mas antes de iniciarmos a exposição, por favor, não esqueça de dar o seu like, inscrever-se em meu canal ativando o sininho abaixo. Eu lhe asseguro que meus vídeos vão tornar-se cada vez mais interessantes com abordagem de materiais embasados em informações científicas. Em meu último vídeo de número 4, no dia 2 de julho próximo passado, eu expliquei com evidências científicas a existência do plano metafísico em identidade com o emaranhado quântico, provado pela física quântica e que os nossos sentidos não conseguem perceber. Também não conseguimos mensurá-lo, já que os instrumentos de medição que nós temos são materiais e o emaranhado quântico situa-se abaixo dessas dimensões materiais. Um quantum, na medida de Planck, tem 6,626 vezes 10 a menos 34 joules. Representa o limiar entre mundo físico e emaranhado quântico, com as certezas apresentadas pelo cientista de Heisenberg e na lei de sobreposição de ondas do físico e cientista prêmio Nobel austríaco Erwin Schrödinger. Segundo Erwin Schrödinger, toda partícula é em verdade uma onda, partícula e uma onda, ao mesmo tempo. Isto é, toda partícula tem a sua onda guia. À medida que nós formos subindo as medidas de Planck, que é a medida do quantum, nós vamos entrar numa coisa que se chama descoerência quântica, com a geração de campos em torno das partículas, cujos campos, por sua vez, vão cristalizar a matéria corpuscular como nós a conhecemos. Mas isso será objeto de um outro vídeo mais para frente. O que eu quero chamar a atenção de você hoje, ouvinte, assim, é como toda a matéria física do nosso entorno, nós somos, a verdade, constituídos também de quantum. Na medida de Planck, estamos igualmente inseridos no emaranhado quântico através da nossa natureza psíquico-sensorial emocional. O que quer dizer isto? Primeiro, nós temos o nosso corpo. No nosso corpo nós temos os nossos grupos de órgãos, nós temos os nossos sistemas de funcionamento, sistema motor, sistema linfático, sistema respiratório, sistema digestivo e assim por diante. Nós temos o nosso corpo, os sistemas de funcionamento, temos os órgãos têm os tecidos têm as células, que são as unidades vivas, as células têm as moléculas têm os átomos nós vimos que tem a coroa de elétrons e tem o núcleo tem prótons e nêutrons, e os prótons e nêutrons divididos, cada um tem 3/4, que aí nós estamos na dimensão de Planck. Então, nós somos igualmente constituídos de quantum. E isto quer dizer que nós temos a nossa natureza biológica material, que é o nosso corpo, com a nossa fisiologia. E nós temos também a nossa natureza psíquica, sensorial, emocional, que compreende toda a nossa inteligência, toda os nossos sentidos, os nervos, o sistema neurológico,
os nossos sentimentos, e isso constitui o nosso sistema psíquico, sensorial, emocional. Então, nós temos a natureza biológica, indiscutível, nós existimos, e nós temos a natureza psíquico, sensorial, emocional. Eu estou falando com você, você está me ouvindo, você está compreendendo o que eu estou falando, então você tem igualmente uma natureza psíquico, sensorial, emocional. Não estamos falando de alma, não estamos falando de religião, estamos falando de natureza psíquico, sensorial, emocional, ok? Não podemos negar isso aí. Cada um tem também uma natureza psíquico, sensorial, emocional. Essa natureza psíquico, sensorial, emocional, ela é feita um software que roda sobre os nossos o nosso encéfalo, o nosso sistema neurológico, tanto o voluntário quanto o involuntário, os nossos órgãos sensoriais. Então, esses são os residentes onde reside a natureza psíquico-sensorial emocional. Nossa natureza psíquico-sensorial emocional converte grandezas materiais, que são ondas eletromagnéticas, em grandezas metafísicas, como vimos no nosso vídeo de número 4. Isto nos insere automaticamente no plano físico, abre uma janela no plano metafísico, que é a física quântica. Constitui-se o emaranhado quântico. Note bem, nossos sentidos estão imersos no mundo corpuscular através da nossa fisiologia e nos revelam a realidade corpuscular. Por isso nós temos aqui o nosso referencial de espaço e tempo. Então, nossos sentidos nos revelam, logicamente com limitações, mas nos revelam esse mundo que nós conhecemos. Em face disso, nós temos a noção de espaço e tempo do nosso mundo corpuscular. Mas a nossa natureza psíquico-sensorial emocional abre uma janela para o metafísico na medida em que nós percebemos através de nossos sentidos fisiológicos, mas nós convertemos essas grandezas materiais mensuráveis por instrumentos em grandezas metafísicas. Nossos sentidos nos revelam informações, as quais nós derivamos em sensações, em noções de agradabilidade, de aversão, de derivações de beleza, de feiura, alegria, euforia, amor, paixão, esperança, desânimo, tristeza, saudades, depressão, medo, pavor e assim vai. Nós vemos uma coisa bonita, nos alegramos, nós ouvimos uma música, nós gostamos de ouvir, nós ouvimos um ritmo, dançamos, nós vemos uma criança sorrir, nos alegramos, nós vemos uma cena triste, uma cena que para nós transmite tristeza. Veja, estou falando de metafísico, nós convertemos grandezas materiais em metafísicas e assim vai. Esse processo vai gerando em nós uma cognição. Cognição é o conjunto de informações tabuladas em formas de gabaritos de respostas às diferentes realidades às quais somos expostos. Memorize isto. Então, cognição, conjunto de informações tabuladas em forma de gabaritos de respostas às diferentes realidades às quais somos expostos. Memorize isso, informação de gabaritos de respostas. Então, como eu já mencionei no vídeo anterior, nós somos a intersecção do plano físico e do plano físico corpuscular e do plano metafísico, que é o emaranhado quântico. Para vocês fazerem mais ou menos uma analogia, se bem que isso é um pouquinho fantasiosa, mas é como se os nossos pés estivessem alicerçados no mundo corpuscular e a nossa memória pensante estivesse nas nuvens, no plano metafísico.
na física quântica corresponde ao emaranhado quântico. Note bem, é uma interseção do plano físico com o plano metafísico. Então, nossos pés estão assim alicerçados no chão, em face dos sentidos que nós temos, do nosso mundo corpuscular, e a nossa memória pensante, que é um ensaio feito teatro, onde nós podemos fazer ensaios e antever resultados. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, eu preciso fazer isso, senão ocorre aqui. Então, entendeu? Então nós estamos... É uma nuvem de ciência, e essa nuvem de ciência ela está no plano metafísico. Então nós somos simultaneamente a intersecção entre o plano físico, onde nós estamos alicerçados através dos nossos sentidos, mas nós convertemos essas informações em grandezas metafísicas. Nós convertemos ondas eletromagnéticas de imagens, de calor e de sons através de ondas vibracionais do ar em sensações, em grandezas metafísicas. Então nós somos a intersecção do emaranhado quântico e do mundo corpuscular aqui. Ok? Muito bem. Voltando ao enunciado do cientista Erwin Schrödinger. No emaranhado quântico, que é o plano metafísico, ocorre a sobreposição de ondas. A partícula deixa de ser matéria, a descontinuidade da matéria, ela se torna onda. Tudo é onda, onde tudo pode acontecer, até os fenômenos mais inconcebíveis. Então, o que você não imagina pode se tornar realidade. Quando uma coisa não tem esperança, ela pode se concretizar. Assim como tudo pode estar bem e de repente tudo fica do avesso. Entendeu? Então é isso. O emaranhado quântico, onde tudo pode acontecer. No emaranhado quântico, tudo é onipresente. Tudo está presente ao mesmo. Não há tempo. Está tudo presente em frequência. Os fenômenos podem ocorrer aqui, como a 1000 quilômetros, como a 10 quilômetros, como podem ocorrer agora, podem ocorrer há 10 anos atrás, ou pode ocorrer em uma década no futuro, ou mais. Por quê? Porque no emaranhado quântico não há referencial de espaço e tempo. É tudo vibracional, é frequência. É o emaranhado quântico onde tudo está sobreposto. Lembra-se que eu falei do experimento mental de Erwin Schrödinger, do gato de Schrödinger, que estava vivo e morto ao mesmo tempo? Pois é isso. Então, tudo pode acontecer. Loucura? Sim, é uma loucura, mas é o que é. E assim é a natureza, é a realidade. Não há referencial de espaço e tempo. Possivelmente o referencial no emaranhado, veja a seriedade que eu estou falando, possivelmente o referencial no emaranhado quântico, como não há espaço e tempo, será comprimento de onda, padrão vibracional, frequência, já que estamos falando de realidade de ondas sobrepostas. Note bem, em nossa natureza biológica material, nós temos nossos sentidos atrelados, referenciais de espaço e tempo do nosso mundo corpuscular. Ao sairmos daqui, perderemos pela dissolução da intersecção, nós perderemos o referencial material de espaço e tempo. Nosso referencial no plano do emaranhado quântico, do metafísico, do qual nós somos intersecção, somos os dois planos ao mesmo tempo. Perdemos o referencial material dos sentidos. Não temos mais referencial espaço e tempo. Temos só agora os nossos sentidos que nos atrelavam espaço e tempo, deixam de existir. Nós estamos agora só no plano
do emaranhado quântico, do metafísico. E provavelmente aí o nosso referencial será vibracional, com comprimento de onda. Pense nisso. Muito bem, já que é sobreposição de ondas no emaranhado quântico. Veja o quanto é sério que eu estou apresentando. No meu próximo vídeo eu vou provar, não por religião, mas por ciência, evidências de ciência, de que a morte não existe. Espere meu próximo vídeo, você vai ficar impactado. No próximo vídeo eu vou provar que a morte não existe. Tá? Então, não por religião, mas por ciência, por evidências de ciência. Nosso próximo vídeo vai ser interessante. Mas voltando ao nosso raciocínio sobre a realidade ondulatória com referência vibracional da frequência. Vamos tomar referência no ensinamento da inteligência artificial. Ué, ensinamento da inteligência artificial? Nunca ouvi isso. Sim, a inteligência artificial, ela é ensinada. Existe ensinamento da inteligência artificial, assim como nossas crianças, como nós vamos à escola e somos instruídos, a inteligência artificial ela tem que ser instruída. Como ocorre isso? Veja que coisa, parece bizarro, né? Mas é verdade. Vamos tomar referência no ensinamento da inteligência artificial, já que é um fato que podemos provar, pois é uma coisa real aqui no nosso mundo, um procedimento realizado pelas empresas que desenvolvem software de chatbox, de interação de diálogo com o público. Por exemplo, vamos falar do sistema de inteligência do Google, com troca de mensagens de chat, denominado Language Model for Dialogue Applications, LMDA, sobre o qual, em julho de 2022, surgiu aquela polêmica através do engenheiro Blake Lemoine, que afirmava que o software dele, a inteligência artificial, havia tornado-se ser ciente. O que é isso, ser ciente? Que o software tinha tomado ciência de si mesmo, que conseguiu inteligência de pessoa. Isso é discutível, o Google negou, enfim, houve uma polêmica a respeito. Mas vamos entender como é que se ensina uma inteligência artificial. Eu quero chamar a atenção sobre a forma de ensinamento do software de inteligência artificial. Os softwares de inteligência artificial são nutridos com bilhões de informações que são catalogadas por verdadeiros exércitos de pessoas anônimas chamadas de rotuladores de imagens. Sons, rotuladores de imagens, sons, fatos e fenômenos. O que quer dizer isso? Por exemplo, mostra-se uma imagem para a pessoa, para esse rotulador vai descrever a imagem. Olha, é um sapato do modelo de salto fino usado pela Angelina Jolie, usado por tal modelo, etc e tal. Vai descrevendo aquele sapato e joga essa mensagem dentro de um banco de dados. Quando alguém for mostrar este sapato para o sistema de inteligência, ele vai dizer: ah, é aquele sapato que a Angelina Jolie usou com salto alto, assim, assim, assado. Pois é, assim, bilhões de informações são ensinadas ao software. Essas informações elas são tabuladas, relacionadas em lógicas e são armazenadas em bancos de dados em lógica matricial, que ficam disponíveis à inteligência artificial, a qual, em sua operação, acessa, filtra, correlaciona e aplica respostas precisas ou aproximadas ao que lhe for perguntado. Você pergunta algo para o software? Faça experiência. Mostrem um quadro de Van Gogh para o Google. Não precisa falar nada, só mostra um quadro de Van Gogh para o Google. O Google vai lá e diz: olha, o quadro assim, assim, assado do Van Gogh. Ok? Mostre qualquer coisa que seja relevante, sapato, camisa, tal, ele vai descrever isto dentro
do que lhe foi ensinado. Entendeu? O que quer dizer isto? Isto quer dizer que para cada assunto são gerados gabaritos de respostas pela inteligência artificial. Em meu livro, Evidências da Essência do Cosmos, Inteligência, eu tenho um capítulo específico, logo no início, que trata de inteligência artificial. Logo no início, para nós pormos o pé no chão e entendermos o que eu estou falando. Mas voltemos aos assuntos dos gabaritos gerados pela resposta. Quando nós nos defrontamos com situações que nos exigem intensa capacidade cognitiva, quando nós somos submetidos a situações que exigem de nós intensa capacidade cognitiva, provas, situações difíceis, desafio à inteligência emocional, geralmente nós retornamos em nossa memória aos princípios que balizaram nossa situação de conforto e segurança do passado. Geralmente nós voltamos à infância, à figura dos nossos pais ou tutores que nos inspiravam segurança e tranquilidade. E nós vamos alicerçar o nosso procedimento com base nisso, da cautela. Lembra-se que falam por aí que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém? Pois é isso. Faço aqui um parênteses. Vejam como é importante o balizamento na idade de criança, da segurança, educação, amor, proteção, quanto isso é importante. Mas vamos voltar aos nossos gabaritos de resposta. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os animais, quando eles se perdem. Geralmente eles voltam ao ponto de origem onde marcaram o terreno com seus odores. Daí a razão para os animais marcarem os terrenos. Nós não somos diferentes com o nosso procedimento e aferição. Nós temos nossa casa, nosso lar, as coisas que nos fazem sentir seguros e confortáveis. O conjunto de informações de nossa vida passamos a internar, pelo conjunto de informações de nossa vida, passamos a internar essas informações em nossa capacidade cognitiva. E esse conjunto vem impregnando a nossa natureza psíquico-sensorial e emocional, que somos nós. René Descartes, penso, logo existo. Vem impregnando a nossa natureza psíquica, sensorial e emocional com gabaritos de respostas, em analogia à inteligência artificial, os quais, juntamente com os gabaritos que nos são inatos, isso nós vamos ver uma outra hora, quando eu for provar que a morte não existe, esses gabaritos vão aflorar na forma de agir como nós agimos, na forma de responder a diversas situações com as quais nós somos confrontados. Esses gabaritos de respostas vão moldar a nossa natureza de ser, seja ela segura, estável, pacífica, generosa, piedosa, com empatia ao próximo, seja insegura, instável, agressiva, avarenta, egoísta, invejoso, hostil. E aqui eu quero chamar a atenção de pessoas que são agressivas, que são até profissões. Me perdoem, por exemplo, a profissão de policial, de investigador, que é agressivo por natureza, lutadores que praticam lutas, pessoas que estão no videogame, em lutas de agressividade. Tudo isso vai formando gabaritos de respostas. Veja que eu estou falando de ponto de vista científico, baseado em ensinamentos da inteligência artificial que nós vimos aqui. Em nós, esse conjunto de gabaritos de respostas vai consubstanciar uma natureza de pensamento e procedimento em nossa natureza psíquico-sensorial e emocional. Então, quando formos liberar nossos sentidos da âncora de nossa natureza física, biológica, quando nós formos liberar nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, quando nós formos liberar esses sentidos da nossa âncora de nossa natureza física, biológica, que nos dá referência de espaço e tempo,
No emaranhado quântico, como tudo é sobreposição de onda, provavelmente ou certamente nós seremos aferidos em padrões de comprimento e vibração, comprimento de onda e padrão de vibração. Pois que não haverá mais o referencial de espaço e tempo, porque nós desfizemos a intersecção do mundo físico da nossa natureza biológica material. Permanecerá só a natureza psíquica, sensorial e emocional no emaranhado quântico, no plano metafísico. Consequentemente, o referencial de espaço e tempo que nós temos desaparece. E nós, possivelmente, seremos enquadrados pela frequência ondulatória com comprimento de ondas. Estou falando de ciência, não de religião. A religião falava isso até aqui. Sobre pensamento e assim por diante. Possivelmente nós seremos associados no enquadramento da frequência. Pense no que eu estou falando. Possivelmente nós seremos enquadrados com grupos afins, análogos, que têm os mesmos padrões de pensamento vibracionais na mesma faixa de frequência. Estou falando de emaranhado quântico, não estou falando de religião, não. Estou falando de ciência, emaranhado quântico, metafísico. Se nosso referencial de espaço e tempo some aqui, qual o referencial que nós teremos? Padrão de vibração, comprimento de onda, onde nós seremos associados com pessoas da mesma faixa de frequência da nossa. Veja o quanto é sério o que eu estou ponderando do ponto de vista científico. Daqui até aqui é a interpretação da religião. E eu estou falando de ciência. Portanto, novamente, vejam aqui o quanto é imperativo que nós usemos o nosso tempo com ocupações estritamente úteis e produtivas na construção de gabaritos de respostas que sejam harmônicas com o meio que nos cerca. Assim como aplicarmos os nossos recursos de que dispomos na construção de gabaritos de respostas que apresentem empatia com o sofrimento do nosso próximo. Por quê? Porque nesse instante nós temos gabaritos de respostas piedosas, de generosidade. E quando formos enquadrados na frequência de comprimento de onda, nós seremos enquadrados com quem é piedoso, com quem é empatia com o próximo, harmonioso. Aquilo que era religião, amor ao próximo, tudo isso. Aqui é ciência. Emaranhado quântico, ciência. Não é religião. Estou falando de ciência. Estou falando de ciência, não estou falando de religião, misticismo. Muito obrigado. Não se esqueça de dar o seu like, inscrever-se em meu canal, ativando o sininho. No próximo vídeo eu vou responder que a morte não existe, com evidências científicas. Então aguarde meu próximo vídeo. Muito obrigado.